Fala galera, beleza? Tô gravando de novo porque durante a gravação lotou o meu disco aqui, né? O SSD, e aí tô tendo que começar de novo. Então bora lá acompanhar o fechamento de mercado, tá? Tentar repetir tudo que eu falei. Primeiro, né, alguns alunos me perguntaram se esse martelo aqui representava queda, né? E eu disse que não, porque o martelo invertido, gente, representa primeiramente um sinal de reversão, tá? E um sinal de venda. Então, se é uma venda, se é um sinal de venda de reversão, ele tem que acontecer no topo, tá, gente? De fato, o mercado subiu 80 pontos e devolveu 60, mas é só isso, tá? O que alarma possíveis vendas aqui é, por mais que a gente esteja trabalhando acima da média, a média começa a apontar para baixo, a média de 20, a média de 9, a média de 200 ainda está lateral. O BV no diário, descendente, ó, topo mais baixo, fundo mais baixo, topo mais baixo, perdendo este fundo, dá uma azedada maior para o dólar, pode vir buscar lá a região do 300, uma vez já testada, perdendo aqui, pode testar mais o fundo da consolidação, 100 pontinhos para baixo ainda, tá? Nos 60 minutos, o mercado deu uma recuperada, então a BV segue, né, subindo, porém, né, macro, tendência aparentemente é de alta, de baixa. Mas vamos lá para 5 minutos. Tentar falar tudo que eu disse aqui de novo, sem parecer bobão. O que a gente tem aqui, gente? O mercado praticamente sem gap e seu primeiro movimento é de alta, tá? Então a gente tem um primeiro movimento de alta. A gente faz uma correção, que por sinal essa correção é justamente 50% do movimento, tá? Ela fundo e topo. A gente corrigiu 50% do movimento. Com o auxílio das médias, né, ela mostrou ó, o mercado respeitando as médias. Então a gente tem aqui já primeiramente uma entrada por TSI de compra, né? Tem a média de 9 positiva, a gente tem uma tática de sombra inferior, né, um candle, um martelo tentando romper essa média de 9, não consegue, volta, é uma entrada do rompimento da máxima com stop nessa mínima. Segundo, por entrada de primeiro movimento de correção também. Mercado sobe, mercado subiu, o mercado corrigiu, candle 6 renova fundo, candle 7 renova fundo, candle 8 parou de renovar fundo e renovou topo. Provavelmente estamos no fundo da onda 2 e vamos a partir de agora fazer a pernada 3, né, uma pernada mais forte que a pernada 1 normalmente. Isso assumindo que o mercado vai, né, romper esse topo e confirmar pivô de alta, né? Então, nosso primeiro alvo com essa compra aqui seria primeiramente o topo anterior e, se rompido, nossos alvos de Fibo que vem a seguir, tá? Primeiro alvo 403, atingido o martelo invertido, né, uma estrela cadente sinalizando venda, mas lembrando que ele só chama a nossa atenção. Quem dá, né, a cartada final se a gente vai entrar nessa operação ou não é o candle seguinte, e a gente não, e a gente não perdeu esse fundo, gente. Então não tem venda. O candle 12 não renovou fundo, não tem venda. Quem estava comprado, né, se não zerou aí no primeiro alvo, né, se entrou lá na correção, chegou a ficar 23 pontos ou mais, aí quem entrou por confirmação ou por violação também, ó, 15 pontos, 8 pontos no pior, 9 pontos aí no pior dos casos, né? Quem acredita que o mercado pode só continuar andando, joga o stop aqui embaixo do candle 7, joga já aqui no final do candle 10, para não deixar voltar toda a operação, não fica mais o risco de ficar negativo, e bora pro segundo alvo, gente. 413 segundo alvo, mais uma espécie de martelo invertido que também não tem, né, seu fundo perdido, portanto nada de venda. Temos um rompimento, temos volume. Terceiro alvo, galera, não tem dificuldade, não tem segredo, tá? 431, terceiro alvo de FIBA aí, onde o mercado, deixa eu fechar a porta aqui, onde o mercado respeitou, né? A gente fala que todos e quaisquer alvos de FIBO são passíveis de correções ou inversões, mas a gente ressalta que o terceiro alvo de FIBO é pesado, né? É difícil do mercado passar em linha reta, normalmente vem uma correção e uma correção mais pesada, até inversões. Banco Central costuma entrar em terceiro alvo de FIBO porque é raro a gente chegar lá, tá? Então, fechou positivo. Se o mercado fechou negativo contra a nossa posição, a gente não faz nada, mantém o stop. Se fechou positivo, a gente joga o stop no fundo dele. Fechou positivo, 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 stop no fundo dele.
Acontece que a gente chega no terceiro alvo. Essa operação aqui, no melhor dos casos, já está dando aí, garantindo mais de 40 pontos. E para quem entrou lá no final de tudo por confirmação, esperando o candle fechar e bater a mercado, está garantindo aí mais de 28 pontos, tá? Uma operação clean. Terceiro alvo de fibra a gente já sabe que é difícil de passar. Não tem por que deixar o candle voltar todo, tá? Esse candle 17 é um candle pequeno, mas é um candle de 10 pontos. Não precisa deixar voltar os 10 pontos, gente. Espreme isso aqui porque é difícil de passar. É provável que venha uma correção. A gente já está afastado das médias, né? Ó, de 9 aqui, ó, 20 pontos, mais de 20 pontos da média de 9. É muito provável que venha uma correção a seguir, tá? Especialmente porque essa pernada veio de uma vez só. Quanto maior a pernada, maior a correção, tá? Dito e feito, a gente atualiza a nossa FIBO, ajusta, temos as retrações. Podemos perceber que essa correção foi feita justamente ali na retração de 61.8, que ele não consegue romper, né? Não perde fundo, a tendência é voltar para o topo, gente. Olha lá, bate no topo, corrige, só que essa correção não foi feita lá no fundo, né? Opa, é um topo mais alto dentro de uma correção, dentro de uma consolidação. Está armando uma tendência de alta dentro da consolidação, provavelmente para termos um rompimento. Pivôzinho pré-rompimento aqui, galera. Ó, topo mais alto, as médias de 9 subindo, a média de 20 já começa a subir também. Tá lá, rompimento da consolidação. E depois o mercado testa, né? A resistência virou um suporte, mais um martelinho para pensar em compra. Ó, o candle 48 não renovou fundo, o candle 49 vem e rompe o topo, mais uma entrada para buscar primeiramente o topo anterior, mais uma boa oportunidade aqui para ganhar 9, 10 pontos. Não conseguindo romper o topo anterior, gente, a gente volta para o fundo, o mercado corrige mais uma vez, perde as médias, começam a apontar para baixo, a média de 9 já. E aqui, gente, não tenho certeza, mas eu arrisco dizer que foi BC, né? Para quem fala que BC entra só no final de pregão, né? Só no topo de pregão, no topo de mercado, né? Pode ter sido desalvo de algum player? Pode, mas acredito muito que tenha sido o Banco Central. Caiu muito rápido, muito ponto. E depois que o mercado, né, corrigiu, ele voltou e caiu mais. Eu acredito que tenha sido BC. Se não for, perdoe a minha ignorância. Eu não acompanhei as notícias hoje, tá? Então, galera, acabou. Essas foram as operações que eu vi. Vou atualizar aí minha FIBO para fundo e topo. Deixa eu ver se o dólar não perdeu a mínima. Detalhe, tá, gente? Perdemos a retração de 61, buscamos de 38, perdemos de 38, a tendência é buscar fundo. Fundo, então, é uma resistência. Mais uma vez se provando aí, ó. Não perdeu o fundo, tá? Ontem no índice aconteceu a mesma coisa. A gente vai dar uma olhada nisso. Então, só trabalhando com retração. Teve um falso rompimento aqui, tá? Mas voltou, fechou dentro. Isso que importa. O mercado fez um fundo, terminou nas baixas. É um dia de queda. Portanto, o mercado pode dar, né, um recuo até a retração de 61, de repente até a de 38 lá em cima, para possivelmente depois voltar a cair. A gente está trabalhando uma zona de congestão, que é a média de 9, a média de 20, a média de 200, tudo empacotado no mesmo range. As bandas de Bollinger também bem estreitas, e a gente está trabalhando abaixo da retração de 38, tá? Deixa eu fazer o contrário, para não confundir ninguém. Tá? Tracei ela de... Pronto. Muito provavelmente, se a gente não ganhar esse topinho aqui, essa região, a gente volta para o fundo, né? Então esse vai ser o nosso primeiro alvo amanhã, 356, caso o mercado abra com queda, né? Ou se o primeiro movimento seja de baixa, sem estar trabalhando acima da retração de 61. Ganhando 61.8, gente, a gente tem um breakoutzinho aqui, tá? Um breakoutzão, na verdade. Setup clássico. O que é isso? Deixa eu tirar o imã aqui. Pronto. Caramba. Sem deixar muito perfeccionista aqui, tá, gente? Temos uma consolidação fechando abaixo e fechando acima da média, né? Pro lado que romper, a gente tem uma entrada. Normalmente essa entrada é dada por um candle de ignição, um candle elefante, tá? Este é o cenário que eu espero para amanhã. Mas isso caso o mercado abra sem gap, tá? Se ele abrir com gap, provavelmente ele já vai abrir precificado. Aí a gente vai ter uma entrada no próximo candle quando romper este topo com stop na mínima, ou quando romper este fundo também com stop na máxima, tá? E quem vai dar a entrada é o próximo candle. Beleza? Esse é o cenário que eu espero para amanhã, abrindo com gap de baixa, nosso alvo é o fundo.
o primeiro movimento de baixo, nosso alvo é o fundo, 356,5. Se por acaso a gente ganhar essa retração de 61,8, abre espaço para subir até o 14 e posteriormente buscar topo novamente. Isso se chegar lá, né? Se chegar no 14. Beleza? E agora falando do índice, aqui sim a gente tem um negócio legal, né? Este é um martelo e está no meio do mercado? Verdade, mas é um martelo no fundo de uma possível correção. Por quê? Se a gente puxar uma retração de topo a fundo, a gente viu que o mercado veio até a retração de 50. Eita. O mercado veio até a retração de 50. Né? Chegou a romper um pouquinho, ganhou até um pouquinho, mas voltou, né? No dia seguinte já voltou forte. Porém, né, essa pernada de alta foi uma onda aí de 6.500 pontos. Então, mesmo que o mercado volte a subir, provavelmente não vai ser uma linha reta. Então, a gente tem que traçar uma fibra dentro de outra fibra aqui, ó. E por consequência não, né? Mas por coincidência, essa correção veio ali praticamente na retração de 50 dessa pernada de alta. E sinalizando compra, né? O cenário não está ideal, tá? A média aponta para baixo, mas a gente tem um martelo, um fundo, em cima de uma tendência de alta. Tendência primária aqui é de baixa, tendência secundária de alta. Mas essa tendência pode se tornar primária se a gente voltar e romper este topo aqui. Né? E aqui já está chamando a atenção. No diário, rompendo este topo, a gente tem uma compra. O que está acontecendo aqui, gente? Eu estou ouvindo uns barulhos aqui, tá me assustando. Tá? Rompendo este topo, a gente tem uma compra. Com stop na mínima. Né? O risco é maior porque a média aponta para baixo. E o stop nosso está aqui embaixo. Stop de 1.700 pontos aí para um gráfico diário não é tanta coisa. Onde é o nosso alvo? Topo anterior, tá? 1.200 pontos de gain, não está nenhum para 1. Médias para baixo, média de 9 é lateral. Meio feio. Mas vamos ver. Pode ser o início de uma inversão aí. No diário, apesar, né, de ser um martelo sinalizando compra, o diário a gente perdeu no ABV, tá? Mais um ponto negativo para pensar em compra. O ABV perdeu, não renovou topo e perdeu fundo. Péssima notícia para nós. E nos 60 minutos, né, bastante consolidado, não tem muito o que ver aqui. A gente segue em tendência de baixa como a gente falou ontem. Né? Então, vamos lá, 5 minutos. Espero que não tenha confundido, né? Vamos lá. Assim como o dólar, o índice também abriu sem gap. O seu primeiro movimento foi um pouco lateral, mas logo em seguida veio essa pernada. Depois ele corrigiu até a média de 9, de forma bem grotesca, né? E até perde este fundo, né? Onda 3, onda 4, onda 5. Aí o mercado inverte, volta a cair. Bem feio o mercado. Só caiu? Só caiu. Mas foi bem... Não posso nem chamar isso aqui de super tendência, porque não teve tantos rompimentos. Mas o mercado veio caindo de uma forma que foi muito difícil de operar, né? Sempre que a gente rompe, era sempre falsos rompimentos aqui, né? Ó, se a gente tem um fundo aqui, um martelo, é compra, né? Com stop na massa, com stop na mínima, para buscar uma média de 9 ou o topo anterior, parou na média de 9. Isso aconteceu várias vezes durante o dia. Mercado bastante feio. E se a gente tivesse que traçar um pivô, onde foi o fundo dessa pernada toda, né? Tá difícil de ver, então vamos jogar um time frame maior. Vamos tentar 10 minutos. Se ficar feio. 10 minutos ainda não tá bonito. Opa, tô no dia anterior aqui, calma. Dá pra ver um pouco melhor. Deixa eu jogar os... Não, aqui. Topo, fundo, topo. Tá? Aqui a gente consegue ver essa pernada um pouco mais fácil. Perdeu o fundo anterior, pivô de baixa, corrigiu lá na média de 20 e voltou a cair na perda dessa mínima. Na perda desta mínima a gente tem venda. Duas entradinhas legais aí. A primeira entrada, né, no pullback é para buscar o fundo anterior. E se rompido a gente tem os nossos alvos de fibra também. Topo. Primeiro alvo. A gente sabe que o índice gosta de buscar o segundo. Vamos ver se vai. Primeiro alvo 118.540. Alvo atingido tranquilamente, né? 2, 3 candles aí atingiu o nosso alvo.
50%. 50% na cabeça do pivô. Candle 9, Candle 10 aí, Candle 8, o que você preferir. 118, 200 pontos. Tá lá a mínima do dia, gente. E o mercado faz o que? Corrige até a média de 9. E volta pro fundo, dando a entender que o mercado podia o quê? Né? Voltar a cair, renovar, de repente buscar o terceiro alvo. E o que a gente tem aqui, gente? Um martelo no fundo. Esse martelo nem perdeu a mínima anterior e não perdeu este fundo aqui. Galera, a gente pode estar vendo uma inversão. Segundo alvo de Fibo já foi atingido, né? Já falei para vocês, não é de hoje, que depois que o mercado expande, tende a corrigir o quê? 50% do movimento, né? Voltar lá para a retração de 50, 119 mil. Quantos pontos a gente está falando aqui? 119 mil, 400, 500 pontos, né? Ou se fosse para fazer até a média 9, ó, mais um tradezinho para buscar 180 pontos. Detalhe, que se você fez essa operação para buscar a própria média de 9, quando chegou lá você já viu a média, né, apontando para cima. Provavelmente a gente busca de 20. Se rompido a gente busca, né, a retração de 50 e depois, posteriormente o topo anterior. A gente falou disso agora há pouco, né? Se não rompe topo, volta para o fundo. Se não rompe fundo, volta para o topo. Tá lá. Expandiu, voltou para a retração de 50, rompeu a retração de 50, fez até uma correção na média 9 e foi lá, ó, testou o topo anterior, gente. Retração de novo de Fibo. Coincidência com a média de 200 ali. Beleza. Não renova topo, gente. Volta para o fundo, vamos voltar para a retração de 50. O mercado parou na retração de 61, né? A expectativa ainda é que a gente volte a trabalhar com queda, buscando a retração de 50. O mercado pode cair aí mais um pouquinho. 430 pontos, né? Principalmente no ABV, mostrando queda, né? Nos 60 minutos bem lateral, porém no diário mostra queda. Então vamos esperar amanhã para confirmar, tá? A gente veio para o fundo, veio para o topo, não rompeu nenhum dos lados e o último movimento foi de queda, médias apontando para baixo. Esperado é que a gente volte para a retração de 50, que se perde, a gente mais uma vez vem testar fundo lá em 118 e 200. Se ganhar essa média, fizer um primeiro movimento de altista, ganhar inclusive a média de 200, que vai ser uma resistência, né? Lembra, ó, sem contar o topo duplo aqui, tá, gente? Topo duplo no topo do dia anterior. Ou no topo no próprio dia, inclusive, né? Resistência, topo duplo, média de 200 apontando para baixo, média de 20, média de 9, tá feio o cenário, tá? Dificilmente, mas caso a gente rompa essa região, nosso alvo é os 120 mil pontos mais uma vez, tá? Eu não vou falar que é impossível, porque as outras vezes que eu disse, eu queimei a língua, né? Sempre que eu falei que o dólar ia inverter, ele voltava para o lado que eu disse contra, e no índice é a mesma coisa, né? Então eu vou falar para vocês, mercado consolidado é um mercado sem leis, ele aponta queda para o dólar e aponta queda para o índice, mas o que vai acontecer a gente só vai descobrir amanhã, e a gente tem alguns pontos para poder, né, tomar a decisão na hora. Beleza, pessoal? Fico com essa análise. Agradeço aí quem está comentando, quem está curtindo também. Não esqueça de compartilhar e dar o likezinho aí. Até amanhã, pessoal.